Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Ele é o único digno de ser adorado. Aleluia! Glória a Deus. Abram comigo a palavra do Senhor em Lucas no capítulo 4, no versículo 16 em diante. Se você perceber que alguém do seu lado não tem a palavra, acompanhe, mostre para ela onde nós vamos ler e acompanhe com ela em nome de Jesus. Que você em casa possa ser edificado também por essa palavra. Em nome de Jesus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, no versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração à vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Só até aqui. Pai, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor do alto céus liberou já sobre a nossa vida. Nós sabemos, Pai, como um culto começa, mas nunca sabemos como ele termina, principalmente quando ele é guiado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que um derramar poderoso esteja sobre nós nesta noite, que nesse culto de família nós possamos encontrar no Teu Espírito Santo o direcionamento que precisamos para seguir adiante, Senhor, e encontrar naquele que tem o caminho, a verdade e a vida, Senhor, aquilo que precisamos para continuar. Pai, a Tua palavra diz que melhor é o fim das coisas, portanto, que a Tua palavra vá e ela produza o resultado que permanecerá para sempre, e que esta palavra ecoe até a eternidade. Senhor, e todo espírito que não Te adora e não Te glorifica, Senhor, seja arrancado do nosso meio, e o Teu nome somente seja exaltado e glorificado neste lugar. Que eu diminua, o Senhor cresça, e a Tua palavra se cumpra sobre cada um de nós, e todos digam amém. Pode se sentar, meus irmãos. Se contentem em saber que eu vou ficar o culto inteiro em pé e você vai ficar assentado. Amém? Nós precisamos entender um pouco mais clareza sobre aquilo que estava acontecendo naquele momento. De fato, Jesus estava ali anunciando algo muito poderoso. Mas quando nós voltamos ali um capítulo, quando nós voltamos um capítulo, ou quando nós voltamos para o início do capítulo, nós vamos ver falando sobre a tentação do Senhor Jesus. É o momento em que Jesus entra no deserto, conduzido pelo Espírito Santo, e depois do momento da tentação, ele vai à sinagoga. Depois daquele momento, é o momento do estarter do ministério do Senhor Jesus. Amém? E é importante que nós possamos aprender algumas lições, falando ainda acerca de deserto, que é o lugar em que o Senhor Jesus foi tentado, no deserto da Judéia. E o deserto, ele traz para nós lições muito especiais. E nós entendemos que o deserto é um lugar em que o Senhor nos leva para nos ensinar. A primeira coisa que a Bíblia diz é que Jesus, ao entrar no deserto, ele entra cheio do Espírito Santo.
Amém? Ele não é conduzido pelo diabo, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Você está aí ou não? E na quinta-feira nós tivemos o irmão Ronaldo ministrando uma palavra aqui, e eu falei, parece que ele estava conectado com aquilo que eu já havia preparado, né? Então, existem particularidades no deserto de cada um de nós, e que nós temos que entender quando nós estamos no deserto. Agora, há uma diferença entre quando o homem entra no deserto, há uma diferença entre o momento em que o Senhor nos leva para o deserto. Você está aí ou não? Qual a diferença? Quando nós vemos o povo saindo do Egito, e eles fazendo tudo o contrário, e fazendo a vontade humana, demora 40 anos para sair. Mas Jesus, no centro da vontade de Deus, demora só 40 dias, e não 40 anos. Outra coisa é quando você se coloca no deserto. Você está aí ou não? Então, se nós observarmos o deserto de Israel, o povo, ele sai em rumo à terra prometida. E se quando observamos o deserto de Jesus, há semelhanças, mas há também diferenças. Porque o deserto é um lugar do processo de Deus, é onde nós muitas vezes nos sentimos sozinhos, sim ou não? Aí você pensa, não, fulano tinha que me ligar, o pastor tinha que me ligar, o líder tinha que me ligar. Não, existem desertos que é um lugar apropriado para estar sozinho. Por quê? Porque é um lugar que Deus vai treinar você. Você está aí ou não? Então existem momentos da vida que não são acerca do abandono de alguém, acerca de um lugar que o Espírito de Deus te leva. Por quê? Para te aperfeiçoar, para te levar a um nível de intimidade, para que você se pareça muito mais com as coisas do céu e muito menos com as coisas da terra, para que você se pareça menos com o DNA do seu pai da terra e se pareça muito mais com o DNA do pai que está nos céus. Então eu posso entender algumas coisas, porque a data da saída do deserto tem muito a ver com posicionamento. A data de saída do deserto tem muito a ver com o aprendizado, porque Deus não nos atrai ao deserto para que nós venhamos a passar as lições do deserto apenas, mas para que nós possamos conhecer aquele que nos guia no deserto. Você está aí ou não? Então, quando Deus nos coloca no deserto, é para que nós venhamos a conhecê-lo melhor. Quando lemos Lucas 4, no versículo 14, Jesus já saiu do deserto, a partir do 14, e ele está movido no poder do Espírito, e ele regressa a Galileia, e a palavra diz que a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O que eram sinagogas? No ano 586, no período do cativeiro babilônico, eles perderam o templo, eles estão longe do templo, e agora, alguém estrategicamente cria um cenário, um ambiente, para que eles pudessem continuar lendo as Escrituras e adorando a Deus, e aí surgem as sinagogas. Qual a diferença da sinagoga para o templo? O templo era o lugar do sacrifício, o lugar do Santo dos Santos, o lugar da arca, o lugar da cortina que separa o lugar santo do santíssimo. O que é a sinagoga? Um lugar para conhecer a palavra, para fazer a leitura da palavra, para conhecer a Torá. Aleluia! Então essa é a diferença entre sinagoga e templo. Creio que agora você já sabe. Amém? Então o que eu tenho para você aqui nessa noite é que nós possamos aprender que o deserto não é o lugar do massacre.
Deserto nunca vai ser um lugar para roubar a nossa fé. Na verdade, nós vamos entrar cheios e vamos sair cheios. Glória a Deus. Por quê? Porque o deserto é um lugar de experiência com Deus. Amém? Diga comigo, o deserto é um lugar que Deus me leva para uma experiência com Ele. Por que Deus ficou irado, indignado com o povo que sai do Egito para a terra prometida? Porque Deus os leva a uma experiência com Ele, mas eles estão preocupados com o quê? Com pão, com água, com carne, com comida, menos com aquele que os tira da escravidão do Egito. E aí Deus vai dando tempo, vai estendendo o tempo, 1, 2, 10, 15, 20, 30, e eles continuam atrás de comida. O anseio deles é o quê? A barriga. O anseio deles é o quê? A própria vontade. Eles querem a terra prometida, mas não querem o Deus da terra prometida. Esse é um perigo que a igreja corre, de vir para a igreja em busca das bênçãos do abençoador, mas não querem o abençoador. Querem as benesses de ser um cristão, mas não querem o comprometimento da cristandade. E então, deixa eu dizer uma coisa para você. É preciso que você entenda que quando Jesus está no deserto, há um tempo de silêncio. Quando nós estamos no deserto, é um tempo de silêncio. Amém? Mas olha só, quando Jesus está no deserto da Judéia, tem tentação no deserto da Judéia? Tem tentação. Tem sede? Tem sede. Tem fome? Tem fome também. Tem dias difíceis? Tem dias difíceis. Mas a palavra diz que Jesus, ele vence a tentação do deserto. E depois que ele vence, vem os anjos para servi-lo. Por quê? Porque Jesus está o quê? Numa imersão. Porque a partir daquele deserto e daquela tentação, vai dar o começo do ministério do Senhor Jesus. Aleluia! Então tem gente que pensa, o deserto é o meu fim. Não, o deserto é o começo de uma trajetória, porque depois do deserto tem experiências extraordinárias. Glória a Deus. O que Deus está fazendo? Ele está te falando nesta noite, o deserto que eu tenho permitido na tua vida, para que gere experiências, para que lá do outro lado você seja outro, para que lá do outro lado você não viva a experiência de alguém, mas para que você tenha as próprias. O que firma um homem no altar? Experiências, conhecimento da palavra, clareza de propósito, porque a partir da clareza do propósito eu entendo uma coisa: não vou desviar nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Porque eu trilho um caminho do propósito. Então deixa eu te dizer algo, esse negócio de que nós vamos enfrentar deserto na vida, que nós não sabemos como vai sair, eu não sei como é que eu vou existir, apóstolo, eu não sei como é que eu vou sair, eu não tenho clareza da saída, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Você vai sair cheio do Espírito Santo, cheio de experiências, num outro nível, e a partir daí, ainda que um enviado do inferno falar para você que esse negócio de Bíblia, que esse negócio de igreja, que esse negócio de congregação, queridos, que é balela, que é mentira, você sabe o que o Senhor levou você numa experiência extraordinária. Não é sobre o que alguém disse, é sobre uma experiência pessoal e intransferível. E a minha oração é que Deus te batize
com experiências extraordinárias no sobrenatural. Por quê? Porque ainda que as vozes do inferno falarem é mentira, você está debaixo de uma verdade, de um fundamento, de uma experiência do sobrenatural. E a experiência que você experimenta, ninguém pode dizer para você que é mentira. Sim ou não? Alguém passa pelo encontro com Deus da igreja, aí alguém fala assim, não, é lavagem cerebral. Aí você fala, opa, não é não, eu estive lá na presença, e eu sei o que impacta a vida de um homem, de uma mulher, de uma família, quando eu passo de um ambiente natural para um ambiente sobrenatural, quando eu passo de um ambiente ordinário para um ambiente extraordinário, de um ambiente normal para um ambiente anormal. Eu sei o que o Senhor fez dentro de mim. Quando você tem essa ciência, essa convicção do que o Senhor fez dentro de você, nem o diabo tira isso de você, querido. É ou não é verdade? Nenhuma filosofia, nenhuma ciência, nenhuma doutrinação do inferno, porque eu sei o que eu vivi. Sim ou não? Então, você entra cheio e você vai sair cheio, você vai sair abençoado e vai viver aquilo que Deus já preparou para a sua vida. Sim ou não? Por quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Amado, eu oro para que Deus te dê experiências e o nome do Senhor seja glorificado. Eu já contei para você uma experiência que eu vivi lá no aeroporto de Guarulhos, tremendo. Estava evangelizando a vida de uma moça há muitos dias, há muitos meses, e ela dura de coração, e um dia muita chuva, uma chuva torrencial no aeroporto de Cumbica, e aí ela disse assim, hoje eu vou ver você ficar molhado igual um frango lá naquela chuva. E eu disse, se eu orar, e se o meu Deus quiser, Ele para a chuva. Aí eu fui no meio da chuva, falei, Deus, aí a chuva fez assim, eu falei, não, só pode ser uma coincidência. No outro dia, chuva torrencial de novo, no mesmo horário, e ela naquele lugar, ela disse assim, ontem foi uma coincidência, eu quero ver acontecer hoje. Eu disse, o Deus de ontem é o Deus de hoje também. Irmãos, aí eu disse para ela, eu vou fazer um desafio com você. Eu estou ministrando Jesus na tua vida já faz meses, e você está endurecida de coração. Se eu for lá na chuva e a chuva parar, você aceita Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador? Ela falou assim, se parar de novo, eu vou saber que não foi coincidência e eu aceito. Apertei a mão dela e falei assim, palavra de homem e palavra de mulher, assim. Fui lá na chuva, falei, Deus! A chuva, ela caiu de joelho no chão orando. Você está entendendo? Para minha glória? Não. Quem foi glorificado ali? Não foi o homem, foi Deus. Ali, queridos, o que vale mais para Deus? Uma chuva ou um ser humano? O ser humano. Então Ele fez questão de parar a chuva 2 vezes, para que uma alma se convertesse. Você está aí ou não? Glória a Deus. Aí, Jesus, Ele dá uma declaração, e a declaração de Jesus é, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha que declaração maravilhosa do versículo 18 de Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim. Você está aí ou não? Qual a minha oração? Que o Espírito do Senhor esteja sobre nós. O que Jesus está declarando? Quando Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele está dizendo, há um Pai que governa sobre mim. Você está aí ou não? O que Ele está dizendo é, eu não estou aqui para fazer a minha, mas a vontade do Pai. O Espírito do meu Pai está sobre mim. O que Jesus está dizendo é, eu sei quem me direciona, eu sei quem está sobre mim,
Eu sei que eu estou debaixo de uma palavra. Eu sei que aquele que tem controle sobre a minha vida, então escute, o que tem o controle sobre a sua vida não é este momento que você está passando agora. O que tem controle sobre a tua vida não é a tempestade que se levantou lá na sua casa, não, nem no seu trabalho, não. É o Espírito que vai direcionar, que está acima de você. E Jesus está falando para você, para você, para você e para você em casa: eu estou sobre você. Se eu estou contigo, não tema. Se eu disse que eu tenho obra na tua vida, então descansa. O Espírito te direciona. Existem milagres, prodígios, maravilhas, mas Jesus está falando assim: acima de mim está Ele, é o Espírito do Senhor. Por quê? Porque não são as emoções que dominam sobre Jesus, não é a fome, não é a sede, não é o pavor, não é o amedrontamento, não é o medo. Irmãos, quantos desafios diários você tem para essa semana? Sim ou não? Desafios mensais para estes dias, para esse tempo. Quantas coisas você olha e diz assim: como está difícil, como que eu vou conseguir, como que eu vou conseguir aquilo? Mas deixa eu te dar uma palavra aqui nesta noite: quem está sobre você não é o pavor, não é o medo, é o Espírito do Senhor que está sobre você. Não é o medo de não conseguir chegar, porque aquele que disse vamos para outra margem é fiel para estar com você em todo o percurso. Glória a Deus. Aquele que disse vamos para outra margem é fiel para dizer: no meio do caminho você não vai ficar. Você está aí? Porque você vai chegar ao lugar que eu preparei para você. Amém ou não amém? Então o que Jesus está dizendo é: existe algo que me domina sobre mim. Segundo Pedro 2, versículo 19, a Bíblia vai dizer: prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que o que Jesus está dizendo e nos ensinando através da palavra é que nós somos dominados por aquilo que nós não vencemos. Nós somos dominados por aquilo que nós não vencemos. Então, se nós não vencemos o medo, somos dominados pelo medo. Se nós não vencemos o pecado, somos dominados pelo pecado. Se nós não vencemos a tristeza, somos vencidos pela tristeza. Se nós não vencemos a angústia, somos dominados pela angústia. Então nós somos dominados por aquilo que nós não vencemos. Você está entendendo, sim ou não? Mas existe uma palavra de Deus sobre você. Você precisa dominar aquilo que domina sobre você até hoje, ou que dominava sobre você até hoje. Eu estou colocando o verbo conjugado já no passado. Glória a Deus ou não? Você precisa dominar sobre o pecado. Eu queria que Deus me ajudasse, apóstolo, mas eu tenho algo para te dizer. Deus vai te ajudar, Deus vai te capacitar, mas quem vai ter que vencer é você. Quem vai ter que enfrentar a tentação e vencê-la não sou eu, é você, porque você já sabe tudo aquilo que domina sobre você. O que Jesus está dizendo é: se há um domínio sobre a minha vida, esse domínio não é o pecado, esse domínio não são minhas emoções. Apóstolo, quando que existe um momento que eu saio de mim, que eu fico nervoso, chateado, irado, eu saio chutando cachorro, falando um monte de absurdo para todo mundo, eu não consigo me dominar. Você consegue, sabe por quê? Porque o que domina sobre você não é a raiva, não é a ira, não é nada daquilo que o inimigo quer, mas é o Espírito do Senhor que está sobre tua vida. Porque o fruto do Espírito é o que? O domínio próprio. É o autocontrole. Eu quero xingar, mas não vou xingar, não vou dar essa brecha para o diabo.
Eu quero chutar e sair xingando todo mundo, mas não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque é o Espírito que domina sobre mim. Eu quero sair fazendo raiva em todo mundo hoje. Não, porque é o Espírito do Senhor que está sobre você. Aleluia. Porque o fruto do Espírito é o domínio próprio. Eu quero hoje, quando meu marido chegar, eu vou brigar, eu vou rodar a baiana. Não, porque o que te domina é o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ah, mas eu tenho ciúmes doentio do meu marido, da minha esposa. Ei, não, porque o Espírito Santo está sobre você. E o ciúme é o quê? Uma obra da carne. Quem está aí? EAP, é que quando as coisas saem do meu controle, não consigo mais, mas eu te digo nessa noite que você consegue. Sabe, apóstolo, eu gosto mesmo de ouvir música do mundo. Não, porque os teus ouvidos, você não sabe o que é isso, depois você pesquisa no Google, seu ouvido não é pinico. Aleluia. Ah, mas eu gosto é de lambadão. Se Jesus voltar, se estiver no lambadão, vai ficar para o lambadão, irmão. Eu gosto de flashback, vai ficar com flashback e tudo. Você está aí ou não? Eu gosto de Roberto Carlos. Amanhã de manhã está repreendido em nome de Jesus, porque a palavra diz o seguinte, que o meu amanhã está no Senhor. Você está aí ou não? Não é Roberto Carlos, nem Amado Batista que domina sobre a tua vida, não. Você está aí ou não? Porque tem as irmãs que ainda ficam chorando por causa do Amado Batista. Está repreendido em nome de Jesus. Vai dançar com o Espírito Santo, vai. Consegue por quê? Porque o Espírito do Senhor que está sobre você. Ah, mas eu gosto de fazer coisa errada. Não vai gostar mais, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está sobre você. Ah, eu gosto de pegar o celular e ficar cuidando da vida dos outros. Cuide da sua, já está tão difícil você cuidar da sua vida, ainda vai cuidar dos outros? Fala, Jesus, aleluia. Ramanaya subias. Você está aí ou não? Obrigado pelo amém tão empolgado. Irmão, você quer estremecer o inferno nesta noite? Diga assim comigo, levante sua mão direita e diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu quero ver quando alguém fizer raiva em você. Espírito Santo. Morde a língua, mas não fala besteira. Você está aí ou não? Eu fiquei 1 ano evangelizando o moço, estava desviado, no aeroporto, um ano inteiro. Um dia eu dei uma marretada no dedo, e falei, glória a Deus! Naquele dia ele voltou. Falei, Jesus, se eu soubesse, eu tinha batido o martelo no dedo há 1 ano atrás. Eu estou falando, eu estou evangelizando, eu estou orando por ele, estou jejuando pela vida dele, mais uma marretada. Por quê? Ele falou, rapaz, eu vi que você é crente mesmo, que se fosse outro, rapaz, bateu até fofo, fosse eu já sei, era xingando, mas você glorificou. E eu falei assim, esse homem é crente mesmo, porque na hora da dor, da prova, da prensa, da pressão, é que você manifesta o que está dentro. Sim ou não? É na hora que você está sozinho, que você tem a oportunidade de fazer errado, e você fala, opa, não, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Glória a Deus ou não? Ah, eu estou namorando, aí eu estou aqui no escurinho do cinema, agora é minha hora, é sua hora, é hora de você vigiar, varão. Vigiai e orai. Por quê? Para não cair na tentação. Ai, falei, pronto. Queridos, se o Espírito de Deus está sobre mim, é porque eu estou dizendo não para o pecado.
não mais para o desejo desenfreado, não mais para as minhas emoções que atrapalham o processo, mas o Espírito de Deus que está sobre mim. Será que você pode entender isso no teu espírito nesta noite? O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é um exercício, porque toda vez que você quiser fazer a sua vontade, você vai lembrar: o Espírito do Senhor está sobre mim. O dia que você quiser passar por cima do outro carro, porque você está com pressa porque saiu atrasado, sai mais cedo. Falei de novo, ai. Você está aí ou não? Aí sai xingando, mostrando dedo para todo mundo. Nós tínhamos um bispo, e aí ele começou a buzinar e fazer uma algazarra atrás do moço. Ele viu que era um carro de um pastor, e ele começou. E aí o pastor saiu de dentro do carro irado, já foi lá para xingar ele, e falou assim: paz do Senhor, irmão. Bispo! Só que o papai está vendo, viu? Então, segura o coração, segura a onda, porque às vezes uma falta de controle testifica contra o Deus que você fala. Você está falando do evangelho, vamos para a igreja, aí na hora que você é prensado na dor, no deserto, na dificuldade, aí fala besteira, reage de forma ignorante. Aí alguém olha para você e fala assim: lá o crente. Preste atenção, todo mundo lá no seu trabalho faz errado, vai você fazer, vai. O trem fica escancarado e depois fala assim: foi o crente. Ainda põe você como líder da tropa. Você está entendendo, sim ou não? Mas todo mundo faz. Olha para alguém e fala: você não é todo mundo. Falei de novo, irmão. Você está aí? Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, não é só uma declaração, é um exercício diário de fé. Eu sei o que está sobre mim, não é a ira, não é a raiva, não é a maledicência, é o Espírito do Senhor que está sobre mim. Eu sei. Tem hora que você quer matar teu marido, não matarás, é o que diz a palavra. Tem hora que ele merece, irmão, mas deixa Deus trabalhar. E aí eu tinha um casal na nossa igreja, lá em Guarulhos, e ela apanhava direto e chegava com ele: o que foi? Não, eu caí no banheiro, escorreguei. Mas irmã, você cai demais, né? Aí um dia a gente foi falando, ministrando, e ela contou que era o marido dela que dava taca nela. Crente! Entre aspas, né? O endemoniado de Gadarena, que tinha se chamado aquele homem. Aí falou assim: pastor, você ora pelo meu marido, para ele parar de me bater. Eu falei: irmã, primeiro é o seguinte, eu no teu lugar já tinha saído fora dessa história aí. Mas já que a senhora não tem coragem de sair, eu vou fazer uma oração. Vou orar hoje, Deus vai dar um jeito nessa situação. Amém? Posso orar? Pode. Senhor, em nome de Jesus, pega esse homem, faz o que o senhor quiser com ele, irmão. Aí no outro dia ela volta lá na igreja: meu marido morreu. Me pediu para orar? Eu só orei. Você está aí ou não? Alguém aí querendo que eu ore pelo marido? Não? Não faz fila depois do final do culto, não, pelo amor de Deus, não me faz passar essa vergonha. Quantas vezes em processo de enfermidade eu tenho que declarar: eu estou curado, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque eu entendi que o que queria dominar sobre mim não é a doença, mas é o Espírito de Deus que está sobre mim. O que vai dominar sobre esses dias, o que vai dominar não é essa tristeza, não é a angústia, não é o pavor, mas é o Espírito do Senhor que está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você, e a Bíblia vai dizer assim, Ele me diga depois de mim: Ele me ungiu. Mais alto e mais forte: Ele me ungiu. Mais alto e mais forte: Ele me ungiu. Ele me ungiu. Ele me ungiu. Eu não sei se você está pronto para receber isso, mas eu vou liberar. Antigamente na Bíblia existia unção para reis, profetas, sacerdotes, e todas as vezes que a unção era derramada, algo acontecia. E o que acontecia? Uma sinalização.
de um divisor de águas na vida daquela pessoa. Então, todas as vezes que alguém recebia uma unção de rei, de sacerdote, de profeta, havia uma virada de página, uma mudança de realidade, João, porque a unção era uma sinalização de um divisor na história daquela pessoa. Então, quando eu declaro a unção do Senhor, o Senhor me ungiu, você está declarando no mundo espiritual, há uma sinalização, um divisor de águas na minha vida a partir da unção. O que é unção? Uns são e outros não são, irmão. Você está aí ou não? Glória a Deus. Isso que é unção. Davi tinha 15 anos, ele foi ungido. Homens e reis na Bíblia foram ungidos sacerdotes, mas a unção indicava algo. Todas as vezes que em Israel saía um rei, entrava um outro rei, e esse rei era abençoado e consagrado. Todas as vezes que os profetas de Deus se levantavam na Bíblia, havia um simbolismo de unção sobre a vida deles. E o que essa unção estava declarando sobre a vida deles? O que a unção representava? A unção representava que você não vai mais viver como você viveu até agora. É uma mudança de página, é uma mudança de identidade, é uma mudança de história. Você está aí ou não? Eu não sei o que aconteceu, Davi até agora, no campo para cá, mas a unção chegou, e essa unção está sinalizando o que para Davi? Um novo tempo. Essa igreja está debaixo de uma nova unção, de um novo tempo. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Qual a base do ministério Ágape? Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque Ele me ungiu. Me ungiu quem? A nós como igreja. Por quê? Porque está chegando uma nova temporada, porque já chegou um novo tempo. Por quê? Porque Ele nos ungiu. Você está numa igreja apostólica, não é romana não, é apostólica do reino de Deus. Você não tem dimensão do que é isso. Então eu declaro, assim como Deus estabeleceu uma nova estação, um novo tempo, por causa de uma unção que veio sobre Davi, veio sobre ele também uma nova temporada. Depois que o profeta, que o sacerdote unge Davi, querido, a primeira vez que ele sai de casa, ele já enfrenta um gigante. E por que ele enfrenta um gigante? Porque ele sabia que a unção do Senhor estava sobre ele. Você entendeu? Essa unção, o que ela sinaliza? Uma nova estação na sua vida. Porque aquela unção que Davi recebe, deu a ele o quê? Uma nova estação, um novo tempo, uma nova identidade. Ele sai da condição de pastor, e a unção torna ele quem? Um rei. Quando ele enfrenta Golias, não é um menino pastor de ovelhas, tocador de harpa que está enfrentando Golias, é um rei. A unção do reino estava sobre ele. Por que eu venço gigantes? Por que eu venço tempestades? Por que eu venço desertos? Porque a unção do Senhor está sobre mim. Você pode aplaudir o Senhor? Não é porque a gente é bonitinho, não é porque a gente estudou, não é porque a gente tem diploma, que se fosse só os bonitinhos que entrassem no reino de Deus, eu ia ser o primeiro a ficar para fora, irmão. Você está aí ou não? Glória a Deus. Mas não é pela beleza externa, não é pelo que temos, não é pelo diploma que nós temos e acumulamos, não é pelo conhecimento natural, mas é a unção que vem. Você está aí ou não? Então, Salomão vai dizer assim, que nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. Por que Salomão está falando isso? Que não me falte a unção sobre a tua cabeça, porque ele sabia que a unção nos levava para uma nova temporada, que a unção nos levava para um novo cenário, que a unção nos dava condições
de ir além daquilo que nós éramos. Glória a Deus ou não? Lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 27, diz assim, que a unção que recebemos nos traz ensinamento sobre todas as coisas. O que é esta unção na vida de Jesus? Quando ele pega o livro e quando ele lê o livro, ele diz assim, ele me ungiu. O que Jesus está dizendo para quem estava na sinagoga? Primeiro, Jesus disse, quem domina sobre mim é Deus. Segundo, quem me domina, quem me ungiu. E a Bíblia diz que na sinagoga muitos se encheram de ira. E a Bíblia vai dizer que Jesus declara, eu fui ungido. Quando Jesus fala eu fui ungido, porque a ira chegou ali, quando Jesus fala eu fui ungido, eles ficam irados, tomados de ira, eles querem matar Jesus. Porque a ira, ela chegou por quê? Porque depois daquela unção, eles sabiam, os rabinos sabiam, os judeus sabiam, que a unção inaugurava um novo tempo. Glória a Deus. Quando Jesus estava principiando o ministério dele, esta sequência, batismo, deserto, sinagoga, deu início ao quê? Ao seu ministério. Por isso que eu estou falando para você, você precisa conhecer a palavra de Deus. Nós temos meios para te ensinar a palavra de Deus, além do culto? Temos o tempo de crescer, toda terça-feira, 19h30, tem estudo bíblico. Por quê? Para você avançar para um outro nível, porque você já recebeu a unção, mas você não pode ser neófito na fé, você tem que conhecer a verdade, para não ser ludibriado, enganado por falsas doutrinas lá fora, porque você está numa igreja genuína, que prega a palavra de Deus, mas tem muita gente usando o púlpito para fazer lavagem cerebral. Você está aí ou não? Mas quando eu conheço a verdade me liberta a minha mente, tira toda a cauterização de ensinamentos errados. Então, eu tenho uma palavra de Deus para você aqui. Jesus Cristo, o que ele fez? Ele é de onde? Ele vem de Nazaré. Eles estão vendo Jesus de ano em ano subindo ali com 12 anos no templo, ele se apresenta. Eles sabiam que aquele menino era diferente desde os 12 anos. Mas o que Jesus estava anunciando pela boca dele é: vai começar um novo tempo em Israel, vai começar um novo tempo no mundo inteiro. Quando ele está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu, o que o Senhor está falando é o seguinte: eu estou estabelecendo um novo tempo, uma nova era, uma nova estação, e a partir de agora tudo vai ser diferente. Você está aí ou não? Obviamente, nós sabemos que teologicamente, e eu já instruí sobre isso em algumas vezes, mas quando Jesus pega aquele rolo, porque não eram capitulados como eram rolos, ele pega o rolo e lê o que? Isaías 61, e aí ele diz o que? Hoje se cumpriu esse dia. Ele entrega o rolo na mão do assistente, e a palavra diz que ele faz o que? Ele se assenta numa cadeira reservada, que eles falavam assim, ó, essa cadeira é a cadeira de Moisés, e quem vai sentar aqui é o Messias. Aí Jesus entrega o rolo e faz o quê? Se assenta na cadeira de Moisés, irmão. Aí o povo fica irado. O que eles vão dizer? Mas ele não é o filho do Zezinho, do carpinteiro? Opa, você percebe que já virou a página? Você percebe que eles ficaram irados por causa disso? É muito mais do que isso, você vai aprender hoje. Porque quando a gente estuda teologicamente, a ira foi porque ele se assentou na cadeira do Messias, mas ele assentou na cadeira certa. Por quê? Porque João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo, ele é o Messias, ele é maior que eu vos batizo com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque ele é muito mais poderoso do que eu. Você está aí ou não? E eu começo a encerrar a palavra, embora não quisesse, porque eu não preguei nem 10% da mensagem ainda.
Eu vou ter que continuar essa mensagem depois. Vai ter que virar uma série, porque das páginas todas eu só fiz, eu acho que uns 15% só. Então, o que Jesus anuncia pela boca dele é: vai começar uma nova temporada na vida de vocês. O que essa palavra está anunciando para esta igreja? Está começando uma nova temporada nesta casa, neste ministério, no seu casamento, na sua família e na vida dos teus filhos. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Por quê? Porque Ele nos ungiu. Quem pode glorificar a Deus por isso? E eu creio que muitos de nós já vivemos experiências tremendas. Só que Deus está falando para alguém aqui nessa noite: eu vou inaugurar um novo tempo como você nunca viveu. Eu vou te dar experiências como você nunca experimentou. Ah, mas apóstolo, eu já vivi tantas experiências extraordinárias. O que Deus está falando por meio desta palavra é: o que eu liberei nesta noite, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no teu coração, porque eu tenho uma nova estação. Eu estou liberando uma palavra de um novo tempo para esta casa. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você, porque nós somos um corpo, nós somos a noiva de Cristo, e Ele está falando: eu estou inaugurando um tempo inédito, poderoso e extraordinário, como vocês nunca viram, como vocês nunca experimentaram. Aleluia, aleluia. E aí tem alguém falando para si mesmo aí: e quando é que vai começar? Já começou. Você já não declarou? Já começou. Eu profetizo que o tempo das maiores experiências da tua vida começam agora. Quando? Eu ainda não ouvi. Quando? Ei, está inaugurado o agora de Deus sobre esta casa, porque o Espírito do Senhor está sobre nós, porque a unção vai te capacitar. Coisas que você não sabia, vai começar a saber fazer. Ah, mas eu não tinha paciência para aconselhar. Vai ter agora. Ah, mas eu não tinha sabedoria bíblica. Deus vai te dar agora. Ah, mas eu tinha medo de demônio, eu corria mais deles do que eles de mim. Vai mudar esse quadro agora. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Você está aí ou não? Eu estou profetizando: o tempo das maiores experiências com Deus está agora. Por quê? Porque é o tempo do maior derramamento do Espírito Santo, que já começou agora. Um tempo de avivamento sobre esta igreja, um tempo de avivamento sobre esta nação. Por quê? Porque o tempo do derramar da graça está liberado sobre o Brasil. Nunca houve um grande avivamento sem uma grande crise. E o que nós estamos enfrentando nessa nação? Uma grande crise. Uma grande crise precede um grande avivamento. Só quem está na graça de Deus sobre esse lugar entende que vai começar e já começou agora. E não importa o que você tenha vivido até então, Ele está aqui dizendo: a unção chegou. Por quê? Olha para alguém e fala assim: é um novo tempo de Deus, é uma nova temporada de Deus. Glória a Deus. Diga para quem está do teu lado: vai começar agora. Diga com fé. Diga com fé. Você crê nisso mesmo? Vai começar agora.
Porque essa não é a palavra do apóstolo Júnior, essa é a palavra daquele que nos ungiu. Porque é a unção do Espírito que nos capacitou. E sabe o que acontece? Quem está na sinagoga admira Jesus. Todos sabem que Jesus é diferente, mas alguém libera uma palavra, porque está todo mundo admirado pelo poder de Deus ungido na vida de Jesus. Quando alguém libera uma palavra e diz assim: mas ele não é o filho de José? Preste atenção nisso, isso é uma chave, tá? Você vai voltar para a tua casa, você vai olhar e parece que é o mesmo marido, parece que é a mesma esposa, parece que é o mesmo filho, só que você vai ficar com a palavra de Deus. E ali, quando alguém diz assim: mas ele não é filho de José? E todo mundo que admirava começa a repudiar e odiar. Deixa eu falar algo para você. Sentimentos podem mudar, e podem mudar muito facilmente. Mas apóstolo, eu amo meu cônjuge, e às vezes uma palavra externa faz esse amor ser transformado em sentimento que não agrada a Deus. Às vezes estamos andando numa caminhada de fé, e aí de repente alguém fala assim para você: não, isso não dá em nada, esse negócio de ir para a igreja não dá em nada. Mas existem muitos mercenários que tentam minar a nossa fé e a nossa esperança em Cristo. E muitas vezes uma palavra contrária tira você da presença, tira você da igreja. Porque a coisa que a gente mais escuta nesse tempo é: pastor é tudo ladrão, é tudo sem vergonha, ninguém presta. Aí você ouve isso na internet e pensa assim: rapaz, não é que é verdade? E aí você que estava indo tão firme, tão forte, aí você começa a dar ouvido às vozes das multidões. E aí aquele que estava querendo buscar a Deus começa a pensar: não é que eles têm razão? Eu quero dar uma palavra para você hoje: cuidado com quem você ouve. Vou dizer de novo: cuidado com quem você ouve, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa cortar as fontes que vêm aos teus ouvidos, que tenta tirar você da presença de Deus. Preste atenção. Os teus ouvidos vão determinar aquilo que você vai viver. Os teus ouvidos vão determinar tudo aquilo que você vai viver. Filtre quem você tem ouvido. Filtre as amizades. Ah não, agora eu estou firme na fé. Não, vamos tomar só uma latinha. Para uma latinha, rapaz, não vai nem, é só uma poeira, uma latinha. Só que um abismo de uma latinha vira duas, vira três, vira um engradado. Quando pensa que não, você já está cambaleando. Porque um abismo chama outro. Parceiro, mandei aí para você um vídeo. Mas que vídeo que é? É aqueles vídeos lá, aqueles lá. Não, aqueles lá eu não vejo mais. Você está entendendo por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Você vai sair dessa igreja ungido hoje, querido. Você está aí ou não? Tem gente que caiu no laço, no embaraço, em dificuldade, por causa daquilo que ouviu. Filtre suas amizades. Filtre o que você tem visto na internet. Ah, mas esse pastor é legal, mas ele tem compromisso com a tua vida, ele ora por você? Não, ele é só legal. Seu compromisso está aqui, ó. Quem vela pela tua casa está aqui nessa casa, ó. Porque no dia do teu perrengue, querido, quem vai estar cuidando de você é quem está aqui, ó. Sim ou não? Quem vela pela tua vida, pelos teus filhos, está aqui. Não estou falando que é proibido você ouvir um pastor na internet, não, mas estou falando assim: filtre quem você ouve. E entenda
que quem tem compromisso verdadeiro com você é uma igreja que ora, que zela e vela pela tua alma. Ah, mas a igreja outra é melhor. Quando a outra igreja confrontar você, será que você não vai pular para outra, e para outra, e para outra? Até que alguém fale aquilo não que você precisa, mas aquilo que você quer ouvir. Tem gente que vai para a igreja para ouvir aquilo que quer ouvir, e não aquilo que precisa ouvir. Você está numa igreja, irmão, que não vai massagear você não, que o certo é certo e o errado é errado. Você está aí ou não? Ah, mas eu fiquei com raiva do senhor. Ah, irmão, eu já perdi até a conta de quem já ficou com raiva de mim. Mas a minha cara de preocupado, ó. Você está aí ou não? Por quê? Porque eu tenho endereço para levar você, e o endereço é o céu. Sabe o que um pastor genuíno faz? Ele ama as suas ovelhas, apesar delas. E você tem que amar seu pastor apesar dele. Não tem pastor perfeito, só Jesus. E aí é engraçado, a gente tem que amar você, tirar seus carrapichos, mas passa perto de você e não cumprimenta para ver. Eu não vou nessa igreja mais não, esse pastor não me cumprimentou. Você sabe as preocupações? Cabeça de pastor é assim, você está almoçando, Senhor, e a vida do irmão, e aquela situação lá, e aquela outra, pai, o irmão tal, e o casamento de fulano de tal, pai, e aqui, você está dirigindo, irmão, aí tem um mundo inteiro na sua cabeça, e o filho de fulano de tal, que está dando trabalho para a irmã, Senhor, aí irmão, a sua cabeça não para nunca. Aí às vezes você passa perto de alguém, você está orando ali no espírito pela pessoa, você não cumprimentou ela, mas você está num outro nível, lutando por ela mesmo, e ela fala assim, não me cumprimentou, Belém, nunca mais vou ficar de bem. Bom, queridos, eu tenho muitas coisas para falar ainda, mas eu quero falar para você, para encerrar, que você precisa de um ouvido ungido, para filtrar e ouvir o que Deus tem falado ao seu coração nesta casa, porque estava todo mundo amando Jesus, mas é uma palavra que fez mudar tudo. Eu quero dizer para você, querido, chegou o tempo de você começar a filtrar o que você ouve. Glória a Deus. Eu vou continuar essa palavra depois, que eu só consegui ministrar 20% dela. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, aqui está uma igreja. Eu gostaria que você saísse do teu lugar rapidamente. Eu e a bispa vamos ungir você. Você só vai passar aqui, a gente só vai ungir você. Você já vai voltar para o teu lugar. Traz aqui, Luiz, esse óleo de unção, querido. Querido, se você entender o nível de relevância desta palavra sobre a tua vida, nunca mais você vai ser o mesmo. E não se estranhe se alguém estiver enfermo e você pôr a mão e ser curado. Não se estranhe se você entrar num ambiente e alguém ficar caindo endemoniado. Não se estranhe se você for falar do amor de Jesus para alguém e alguém começar a chorar. É porque você foi ungido. Preste muita atenção. O Senhor tem falado ao meu espírito de uma nova estação, de um novo tempo. E eu profetizo, querido, que as maiores experiências te aguardam. Elas já foram liberadas sobre a tua vida, e você nunca mais vai ser o mesmo, porque o Senhor nos ungiu. Diga: o Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu. Ungiu a minha vida, minha família, meus filhos. O Senhor me ungiu. E eu estou certo que nunca mais eu serei o mesmo, porque o Senhor me ungiu. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda mesmo.
Aplauda mesmo, aplauda mesmo. Aleluia. Talvez você não entenda agora, mas você vai entender depois o que o Senhor já fez em sua vida. Você não é mais um nem mais uma. Você foi ungido.